precarizando o trabalho dos profissionais e, com isso, também não dando a condição dos alunos terem uma formação de qualidade. Isso é muito semelhante ao que é a cortina de fumaça do Escola Sem Partido, porque o Escola Sem Partido ele não significa só uma disputa ideológica ou uma censura, uma mordaça nos professores e nos estudantes, mas significa preparar uma nova geração para um mercado de trabalho futuro que não precisa de formação de qualidade, não precisa de formação crítica, não precisa de uma atuação reflexiva, que não espera que os jovens sejam sujeitos sociais, que sejam sujeitos políticos, ou que os professores tenham esse papel, que é um papel muito perigoso para a ordem, que é o papel de contestação, de formação de estudantes, de organização para a luta. Eles estão preparando o mercado de trabalho numa sociedade de trabalho alienado, de jovens que não precisem ter nenhum tipo de formação, de jovens que inclusive vão ser inseridos em trabalhos intermitentes, tendo em vista o que foi a aprovação da reforma trabalhista, né, de exploração ainda maior das horas de trabalho daqueles que estão entrando no mercado de trabalho e de um salário cada vez menor, tendo em vista que os preceitos, os principais preceitos da CLT também foram rasgados com a aprovação da reforma trabalhista. Então, é um cenário que o Escola Sem Partido não avança, mas os demais projetos em que significam também a principal proposta, né, do Escola Sem Partido, eles estão avançando nas escolas, nas casas de poder, nas casas legislativas, principalmente no âmbito federal. E isso inserido nesse contexto, né, de ataque ao conjunto da Seguridade Social, privatização do SUS, que também está repetindo essa fórmula, né, de organização de administração através de OS, através do repasse, através da subcontratação, de uma proposta da Previdência que eles querem a todo custo aprovar, tentaram aprovar aqui no município de São Paulo para os servidores. Não conseguiram porque teve força, luta e organização. A greve dos servidores municipais esse ano, acho que ela foi um divisor de águas no que significou o potencial de crescimento do ex-prefeito João Dória, que quer se colocar como governador do estado, porque foi uma derrota muito importante 2 ou 3 semanas antes dele dele abandonar o cargo para poder se lançar como candidato ao governo. Isso só foi possível principalmente em função da organização dos professores, que são a maior categoria dentro dos servidores municipais, que estão infiltrados dentro dos bairros, dentro das comunidades, e que conseguiram dialogar com a população, que também apoiou a greve, porque identificou não só como uma greve econômica ou uma greve corporativista, como o Dória queria categorizar, mas identificou também como uma luta política contra um prefeito, contra um projeto de destruição dos direitos sociais e de destruição da cidade que estava em curso e continua em curso, na verdade, com o seu substituto, que é o prefeito Bruno Covas. Essa greve ela foi muito importante porque ela mostra um pouco de qual é o caminho para que a gente possa barrar esses processos de destruição dos nossos direitos, barrar esse processo de destruição da Seguridade Social e também para que a gente consiga ter força para reverter todas essas decisões que foram tomadas principalmente a partir da ascensão do governo Temer. É evidente que nada disso começou com o Temer, inclusive o próprio projeto Escola Sem Partido, ele começou a ganhar força quando a discussão de gênero nos planos nacional, estadual e municipal de educação foi barrado. E coincidentemente também a época que figuras como Jair Bolsonaro se fortaleceram no cenário nacional. Foi justamente em torno dessa discussão da possibilidade de se debater gênero na sala de aula, de discutir diversidade, para que os professores tivessem essa formação e condição de lidar com isso dentro da sala de aula, que na época, o que era o governo do PT, optou por abrir mão de fazer essa disputa para criar uma maioria dentro das casas legislativas, e essa maioria foi junto com os setores conservadores, junto com os setores fundamentalistas. Foi aí também que eles conseguiram se fortalecer. E não à toa agora a gente também assiste boa parte dessa cena deplorável que a gente vê se desenvolvendo Brasil afora, com esses setores muito raivosos, muito fortalecidos, saindo do armário, inclusive tendo um bom desempenho nesse processo eleitoral. Tudo começou na discussão em torno do debate de gênero. E o projeto Escola Sem Partido ele foi se formalizando a partir dessa primeira disputa que eles conseguiram ganhar nos planos municipais, estaduais e nacionais. Então agora, o projeto de sociedade que a gente precisa disputar e as batalhas que nós temos, tanto do ponto de vista ideológico, de uma sociedade
mais conservadora, em que existe uma tutela em torno do trabalho docente, uma tutela em torno do potencial de rebeldia, de desenvolvimento da juventude, mas é também um projeto econômico, uma disputa em torno do orçamento, que já está cada vez mais apertado para as áreas sociais, mas que eles querem fazer com que esse orçamento, que ainda existe, não seja voltado diretamente para o atendimento da população, mas que possa passar pelas mãos desses grandes conglomerados econômicos que vão dar a destinação que não é a destinação que deveria existir, a destinação para o trabalho de qualidade, para salários de qualidade, para a formação dos nossos jovens, mas a destinação justamente para o fortalecimento do seu poderio econômico. Então nós temos muita luta para fazer no próximo período. E isso diz respeito também ao processo eleitoral pelo qual nós estamos passando, diz respeito pelos nomes que estão se fortalecendo, que se apresentam como alternativa na televisão. A gente vê, por exemplo, o Henrique Meirelles, ele fez uma proposta muito interessante, muito ousada, né? Ele falou, por um lado, tem a proposta de possibilidade de ampliação do FIES, como uma forma dos jovens que saem do ensino médio poderem seguir, tendo formação superior, ao mesmo tempo que ele propõe algo como se fosse um ProUni da educação básica. ProUni da educação básica, em outras palavras, é aumentar a vaga nas escolas privadas como subsídio do dinheiro público, que foi exatamente isso que aconteceu com o ProUni do ensino superior. E isso não é um raio céu azul, eles não tiram do nada. Isso estava formulado na carta que o Banco Mundial fez para os principais países, principalmente os países desenvolvidos, e eles inclusive apontaram para o Brasil a possibilidade de cobrança de mensalidades das universidades, que também é algo defendido pelo Geraldo Alckmin em rede nacional, quando ele coloca, por exemplo, o direito à creche como uma oposição à possibilidade dos jovens estudarem em universidades públicas, como se fosse um bando de mimados, uma elite econômica, aqueles que só querem saber dos seus interesses, enquanto a maioria da população precisa de creche, sobre que eles não dizem que o orçamento que deveria e poderia servir para arcar com todos esses direitos sociais é consumido por eles mesmos, pelos seus amigos banqueiros, por pagamento de uma dívida pública. Na verdade, eles desviam também boa parte desse orçamento para garantir o lucro dessas organizações sociais. Então, esse projeto está sendo discutido, está avançando no nosso país com esses principais representantes no processo eleitoral, mas também com aqueles que eles conseguem cooptar no seio da classe trabalhadora, que são esses professores que viram a sua munição e as suas armas contra os professores. Por isso que, mais do que, acho que a nossa discussão, ou mesmo mais do que a nossa atuação parlamentar, a gente tem uma responsabilidade que é uma responsabilidade de ir à luta e não deixar que esse processo avance no nosso país, ou que esse processo passe impunemente, sem nenhum tipo de resistência. Por isso eu reivindico muito a greve de professores municipais, porque ela foi importante para barrar um desses processos, que é o da reforma da Previdência, e que nós sabemos, ano que vem, independentemente do presidente que ganhar, eles vão querer avançar, porque a força da pressão, né, a pressão para que o projeto de reforma da Previdência vá adiante, vai cair sobre o ombro de qualquer um dos presidentes da República. Então, ou a gente vai à luta por uma escola laica, livre, com diversidade, que tenha debate de gênero, que tenha respeito a diferentes orientações sexuais, diferentes identidades de gênero, que respeite os professores, que pague o salário, que pague o piso nacional de professores, que aqui, por exemplo, no estado de São Paulo não acontece, que se aumente o piso salarial dos professores, que tenha investimento, que a gente consiga revogar essa emenda constitucional 95, porque não dá mais para ter perdas bilionárias numa educação que já está precária, que já está falida, ou de fato a situação do nosso país vai ficar cada vez mais pior e cada vez mais entregue para esses que querem abocanhar os nossos direitos, que querem destruir os direitos trabalhistas e que não querem mais que nada seja consolidado como um direito, mas como uma mercadoria, como já acontece com o Chile, ou mesmo como acontece com outros países do mundo. Então, vamos à luta, não podemos deixar que nenhum desses processos aconteçam, e não somente escola sem partido, mas todos esses outros projetos que têm um nome talvez menos assustador para a gente, mas que já estão em curso e que podem, de alguma forma, significar a perda da qualidade do ensino, definitivamente, a perda da possibilidade do emprego de milhares e milhões de professores que estão se formando nas disciplinas que não são português e matemática, a mercantilização do trabalho docente e o fortalecimento dos grandes conglomerados econômicos. Eu acho que é isso. Obrigada. Agradeço imensamente, na nome da Profib, o deputado Carlos Janazzi, o João da Murado e a vereadora Samara Bonfim pela presença. Vamos abrir agora para as falas do público. Quem tiver alguma pergunta, alguma coisa a falar,
O deputado ele tem um compromisso, como ele já adiantou, então eu gostaria de fazer uma primeira rodada com 3 pessoas apenas, 2 minutos cada um, por favor, respeitem o tempo. O deputado vai ser o primeiro a falar, porque precisa sair, e assim a gente faz uma segunda rodada. Por favor, os 3 primeiros que estão aqui, por favor, sim. Por favor, falar o nome, a cidade, se for de outro estado, por favor, o estado também. Você viu? Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Alvo, o professor Carlos Janás já conhece eu bem, porque a gente vem trazendo muitas demandas de Mogi aqui para o mandato dele. E nesse sentido a gente quer agradecer muito o professor Carlos, né, que dentro da luta dos profissionais da educação é uma importante voz de apoio para a nossa luta e que sempre abre seu gabinete, seu mandato para as nossas demandas aqui, principalmente lá do Alto Tietê. Ele sabe muito bem lá das nossas demandas, da nossa dirigente lá, que era uma grande seguidora do Escola Sem Partido, inclusive perseguindo funcionários, diretores, professores, com sindicâncias, com processos administrativos, por simplesmente questionar o papel dela antidemocrático lá na nossa região. Já expus isso com o pessoal aqui da Profesp, da Profib também. Nós tivemos uma denúncia aqui no dia 19 de junho, o senhor estava aqui, no dia da prestação de contas semestral do secretário estadual da Educação, João Cury. Inclusive a nossa dirigente foi denunciada aqui. Ela foi cessada agora em julho lá. Porém, né, assim, nós estamos numa grande luta de reintegração de vários servidores da educação, de diretores e de professores que foram exonerados por ela em Itaquá, e depois em Mogi foi aberto o sindicância por professores. Inclusive 12 professoras foram perseguidas por uma diretora amando dela lá, porque simplesmente questionaram a redução de sala e a perda de uma vice-diretora que era extremamente afinada com a comunidade escolar. No dia que o secretário estava em Guarulhos, 12 professores estavam depondo na delegacia em Mogi, amando a dirigente de Mogi. Agora, a pergunta: como que o mandato do parlamentar aqui pode fazer uma ação no Ministério Público por assédio e por desvio de poder, abuso de poder de agente público no Ministério Público, com o mandato parlamentar do professor Carlos e com a visita dele lá também fiscalizando as escolas da nossa região que estão lá